Estamos aqui hoje com a Thaís Sendra, que desenvolveu um método revolucionário que está ajudando mulheres a recuperarem até 15 horas produtivas por semana. Thaís, muitas espectadoras devem estar se perguntando como isso é possível quando mal conseguem respirar no dia a dia. Mas sabe que é exatamente esse o problema? A maioria das mulheres que nos procura, elas já está presa num ciclo vicioso de começar a falhar, culpar, se repetir. E isso tem uma razão muito específica que eu vou revelar hoje. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos fazer um teste rápido com quem está assistindo? Se você responder sim para pelo menos 3 perguntas, você precisa assistir essa entrevista até o final. Bora lá então. Primeira pergunta. Você já começou milhares de planners e abandonou todos na primeira semana? Seu dia parece ter 48 horas de tarefas e apenas 24 para realizar todas elas? Você sente que está sempre correndo atrás do prejuízo? Já tentou acordar todo dia, 5 horas da manhã, como os grandes CEOs, as influencers e as grandes mentoras, e só conseguiu mais cansaço? Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você entenda algo fundamental. O problema não é você, é o sistema que você está tentando seguir. O que exatamente você quer dizer com isso? Eu descobri, depois de anos de estudo e experiência própria, que as mulheres estão desperdiçando energia, tentando seguir rotinas que foram criadas por homens para homens. Rotinas que simplesmente não foram feitas para o nosso organismo, para os nossos ciclos, para a nossa realidade. E o mais chocante é que quanto mais você tenta se encaixar nesse modelo, mais inadequada e culpada por não dar conta você se sente. Quando, na verdade, o que você está fazendo é lutar contra a sua própria natureza. Antes de entrarmos nos detalhes desse método revolucionário, conte para nós um pouco sobre sua história. Como você chegou a essas descobertas? Meu marido, Nestor e eu somos empreendedores há mais de 10 anos. Como terapeutas, a gente está desde 2020, certificados e autorizados pela escola O Corpo Explica, como analistas corporais e comportamentais. E desde então, nós ajudamos milhares de mulheres em mais de 5 países a conquistarem uma vida mais equilibrada. A gente tem até uma participação fixa no programa Bem-Estar Social da Claro Brasil desde 2021. Ali a gente leva consciência emocional aos milhares de colaboradores da Claro por meio de palestras online. Mas essa não é a história toda. A verdade é que chegamos a esse ponto porque nós quase implodimos nossa vida familiar e o nosso casamento por causa da desorganização e do estresse. Como assim? Eu era aquela pessoa que lia todos os livros de produtividade, né? Seguia, todo mundo que falava de organização, eu tava seguindo. Tinha uma biblioteca inteira sobre o assunto. Testei literalmente dezenas de métodos, aplicativos, sistemas. Porque eu sempre achei que o problema era eu. Eu não tinha disciplina suficiente. E se eu encontrasse o método perfeito, tudo se resolveria. Mas, quanto mais eu tentava, mais frustrada eu ficava. O que você acha que estava acontecendo? Hoje eu entendo que eu estava seguindo conselhos de pessoas que não entendiam minhas necessidades específicas como mulher, como empreendedora. Imagina quem é mãe. Ouvir conselhos de pessoas que não compreendem como o ciclo energético feminino funciona, os desafios únicos que mulheres que tocam o negócio sozinha enfrentam. E tem um momento assim, Cíntia, que eu nunca vou esquecer. Eu estava no auge da minha busca por produtividade. E eu acordava antes das 5 da manhã. É o exagero da pessoa. Isso diziam que era o segredo dos grandes CEOs. Nunca testei aquela história do balde de gelo. Mas acordava bem cedinho, o despertador tocava enquanto ainda estava escuro lá fora. E como eu estava sempre dividida entre trabalho voluntário, serviço de casa e o trabalho relacionado ao negócio, eu tinha um planner para cada coisa. Então tinha planner, lista, aplicativo, o dia assim milimetricamente cronometrado. Só que aí qual era o problema? Eu tinha um método bom. No planner funciona, o aplicativo também, mas quando você segue, né? E aí o que acontecia? Eu começava ali a rotina, ficava pesado, porque eu tentava acordar cedo. Não só por acordar cedo, mas para estudar e meditar, para fazer exercício. Tentava fazer no dia, caber tudo. Caber o cuidado da casa, estar presente com meu marido, estar presente com os meus pais. Cuidar das minhas amizades, fazer o meu negócio crescer. Tentava manter o ritmo. Mas isso era tão pesado que eu acabava abandonando. Então baixava o aplicativo, abandonava. Baixava o planner, ou comprava ali aquele planner físico e lindo. Começava a preencher na primeira semana, já me sentia exausta e deixava de lado. Você contando assim, isso soa completamente insustentável. E era mesmo. Meu corpo ficou, assim, começou a enviar sinais claros. Uma sonolência extrema. Parecia sempre distraída, anestesiada, esquecida. Um zumbi fazedor de tarefas, pensa, era eu. Problemas gástricos frequentes, estômago queimando, a garganta doendo e uma sensação de estar sempre um passo atrás de quem eu deveria realmente ser. E aí, quem já passou por isso se sente uma impostora, no dia que tá mal não faz nada, no dia que tá bem tenta compensar.
Você sabe que eu também passei por um episódio de esgotamento físico, só que no meu caso foi diferente, assim, os sintomas, né, dos seus. Primeiro foram dores de cabeça constantes, depois eu tive insônia crônica. Eu acordava 5 horas da manhã, mas a ironia é que eu não conseguia dormir antes da 1. E eu comecei a ter crises de ansiedade, assim, meu cabelo, ele caía em tufos. A minha pele estava péssima, foi uma época, assim, muito difícil pra minha estima, mexeu muito comigo. Que interessante que você mencione isso, porque o evento foi o mesmo, né, o estresse. E a gente tem aqui assistindo a gente mulheres que têm diferentes formas de reagir ao estresse. Diante da mesma pressão, algumas delas podem travar e outras podem ir para esse comportamento de acelerar até quebrar. Isso tem uma explicação. Alguns entram no desligamento, assim como aconteceu comigo, nessa questão do zumbi tarefeiro, porque a fala crítica interna dá uma sensação de impotência. E já outros vão no modo tarefeiro até quebrar, porque entram no modo de luta pela sobrevivência, sentido emocional. E vão ali impulsionados por cobranças internas e necessidade de provar valor. O diálogo interno influencia muito, o tipo de desgaste acumulado e a forma como a mente aprendeu a manter a pessoa sob controle. É interessantíssimo essa explicação, viu? Thaís, então quando foi o seu ponto de virada? O momento que você disse assim, ó, chega, não dá pra viver assim. Foi um dia bem intenso. Porque, como eu disse, né, eu tinha ali alguns papéis sociais que eu queria muito cumprir, trabalho voluntário, dona de casa, dona de negócio. Então, uma terça-feira eu tinha assim, ó, 27 tarefas. 27. Imagina, para um dia ativo ali que você tá acordada, sei lá, máximo umas 18 horas, se você vai dormir muito tarde, né? Então, eu tava lá na cozinha preparando o almoço e ao mesmo tempo que tava lá, né, o almoço sendo preparado, respondendo o cliente e tentando adiantar um podcast sobre produtividade. Aí, assim, do nada foi como se o meu corpo tivesse desligado. Eu caí no chão da cozinha e desabei numa crise de choro incontrolável. Eu não tinha resposta para o que estava acontecendo, porque eu tinha uma família, tinha um negócio, um casamento bom, e a sensação era de estar totalmente quebrada por dentro. Eu tinha tantos motivos para ser grata, mas ao mesmo tempo eu estava tão infeliz. E aquele foi meu fundo do poço. Um momento que eu percebi que algo tinha que mudar drasticamente. E como que você começou essa mudança? Primeiro eu entendi que não é porque eu era preguiçosa, né? A primeira coisa que a gente pensa quando não dá conta é que tem alguma coisa errada com a gente. Era um burnout. E o burnout, infelizmente, ele não é uma medalha de honra. É um alerta de que algo está profundamente errado. E eu comecei a me perguntar, mas e se o problema não for eu? E se o problema for o método que eu estou tentando seguir? Porque afinal a gente vai absorver na demanda. Mas pode ser o jeito como eu estou fazendo as coisas. Foi nesse momento? Foi aí que você começou a desenvolver seu próprio método? Foi um processo. Primeiro eu tive que eliminar o ruído externo. Todos aqueles conselhos genéricos de produtividade que eu já tinha ouvido, eu tive que esvaziar o copo. Eu comecei uma jornada de autodescoberta, olhando pro espelho mesmo, observando os meus próprios padrões. E o que você descobriu? Algo revolucionário, porque aí eu comecei a estudar de verdade os ciclos femininos, a neurociência da produtividade. Parei um tempo ali estudando, meditando, e percebi que nós mulheres não funcionamos como máquinas lineares. Os nossos níveis de energia, eles flutuam ao longo do dia, do mês, até das estações do ano. E eu descobri pesquisas que mostram que o cérebro feminino tem conexões únicas. Essas conexões poderiam até tornar a gente naturalmente multitarefa, mas isso exigiria um custo energético enorme. E eu descobri que nós podemos usar essas flutuações de energia a nosso favor, ao invés de lutar contra elas. Como exatamente você fez isso? Primeiro eu desenvolvi para mim mesma o que eu chamo de momentos âncora, que são pequenos rituais distribuídos estrategicamente ao longo do dia, que servem como pontos de referência para reorganizar a minha energia. Ao invés de tentar fazer tudo o tempo todo, eu comecei a sincronizar minhas tarefas com os meus ciclos naturais de energia. Identifiquei quando o meu corpo estava naturalmente preparado para trabalho criativo, administrativo, reuniões e família. E quais foram os resultados? Transformadores! Porque em apenas 2 semanas eu recuperei pelo menos 15 horas produtivas. Significa umas 3 horas por dia ali, que antes eu desperdiçava procrastinando, ou retrabalho, ou girando em círculos por causa da falta de energia. 3 horas para fazer coisas que importavam para mim, pro meu autocuidado. E o mais importante, então, não foi só, ganhei mais tempo e cumpri, né? Dei conta. Não, foi como eu terminei no fim do dia. Porque antes eu terminava o dia exausta e frustrada. E aí eu comecei a terminar o dia com energia para estar presente de verdade com a minha família, para cuidar da minha saúde, para desfrutar a vida. O resultado ele foi tão impressionante que o Nestor sugeriu que a gente compartilhasse isso com as nossas clientes de análise. Então a gente criou uma versão estruturada disso que eu estava fazendo, testou com um grupo pequeno
E os resultados foram ainda mais impressionantes que os meus, porque daí abrangeu mulheres com um histórico de vida diferente. Que legal. Você mencionou esse sistema de momentos âncora. Você pode explicar melhor o que exatamente compõe esse método? Legal, então antes de explicar o método, a gente precisa entender o verdadeiro problema. Muitas mulheres acham que precisam de mais disciplina, mais força de vontade, mais organização. Mas essa não é a questão. O problema real é que estamos usando um sistema que luta contra a nossa natureza. É como dirigir um carro com freio de mão puxado. Não importa quanto combustível você coloque, sempre vai ser difícil avançar. E qual seria esse freio de mão? Ele é composto ali de 3 coisas. Primeiro, a incompatibilidade entre as demandas externas e os nossos ciclos internos. Segundo, a mentalidade de tudo ou nada, que faz a gente abandonar os planos ao primeiro sinal de falha. E o terceiro, a voz sabotadora interna, que nos diz constantemente que não somos capazes. E como é que o seu método resolve esses problemas? O que descobrimos é que precisamos sincronizar. Sincronizar as tarefas aos ciclos naturais de energia, não lutar contra eles. Então a gente tem 3 pilares no método. Mapeamento energético, que identifica os padrões únicos de energia de cada pessoa ao longo do dia. Então você vai ser capaz de identificar o seu próprio padrão. Agenda inteligente, que combina então essas responsabilidades que você tem, nos papéis ali que você ocupa, a esse seu jeito de funcionar, esse seu padrão energético. E a reprogramação mental, que elimina a voz sabotadora. Isso parece bastante completo. Você pode dar um exemplo prático? Por exemplo, algumas mulheres têm um pico natural de energia entre 9 a 11 da manhã. Elas estão mais despertas, mais focadas, mais criativas. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, essas mulheres, ao invés de usar essa energia criativa, focada, para coisas que vão gerar lucro para ela, usam lá no trabalho de cuidados, no trabalho doméstico, justamente a essa hora. Então, no Guia da Rotina Inteligente, a gente mostra como mapear o seu momento de acordo com o tipo de energia que você precisa para suas atividades. Então, a gente chama esses momentos que você mapeou e combinou as atividades, de acordo ali com o tipo de energia, de bloco de poder, que é aquele horário em que você rende mais para uma determinada atividade e, se bem usado, pode mudar completamente a sua relação com a produtividade. Tá, e quanto aos imprevistos, nós sabemos que a vida de uma mulher, especialmente com filhos, está cheia deles. Exatamente, é por isso que no sistema tem o sistema de filtros pessoais. O método tem o sistema de filtros pessoais, que é uma forma de avaliar rapidamente cada nova demanda ou imprevisto e decidir como vai integrar essa interrupção, essa demanda nova, esse imprevisto à sua rotina, sem desmoronar completamente. No fundo, nós não estamos aqui vendendo apenas um método de organização diária. Estamos oferecendo um novo relacionamento, com o tempo, com as tarefas e principalmente consigo mesma. Mas, Thaís, e aquelas mulheres que são mães solos? Eu sei que tem muitas delas aqui nos assistindo. É diferente essa situação, né? Porque a preocupação é dar conta de sobreviver. É mais do que isso. É cuidar das necessidades dos filhos. Tem mesmo. E com a quantidade de mães solos, o número de burnout também dispara entre as mulheres. É ainda mais importante essas mulheres aprenderem como gerenciar o seu tempo. Porque não é só ser mãe solo. Às vezes também o filho tem ali uma necessidade especial, como TDAH, autismo. Esse é um assunto importante que a gente não pode ignorar. O passo a passo do Guia da Rotina Inteligente é flexível, então ele respeita os ritmos individuais, porque promove ações para resultados, pequenas ações para resultados reais. Mesmo para quem é mãe solo, o guia pode ajudar ela a organizar as tarefas e terminar o dia sentindo menos culpa. Olha, uma coisa que me ocorreu aqui agora é assim, Thaís. Muitas mulheres que eu atendo e que eu convivo até no dia a dia, mulheres que eu conheço, elas receberam diagnóstico de TDAH, transtorno de humor, bipolaridade. Acha que funciona? Ou não tem nada a ver, assim, uma coisa com a outra? É um assunto bom esse, hein? Que bom que você trouxe à tona. Porque é um assunto tabu, que precisa ser falado, né? Antes de ser, assim, uma mulher diagnosticada com alguma coisa, ela é uma mulher, né? É um ser humano que tem sonhos, desafios. Elas não são o diagnóstico. Então, faz falta uma ferramenta que ajude essa pessoa a ajustar o ambiente e a dar passos pequenos. E até a valorizar esses passos pequenos. Porque o que acontece muito é a comparação. A pessoa tá ali com uma condição diferente e acaba se comparando com outras pessoas. Eu poderia ser tão produtiva como tal pessoa. E aí isso vira até um zumbido na cabeça, né? Porque é um monte de demanda, pensamento. É muita coisa que essa mulher precisa enfrentar. Então, valorizar os passos pequenos. A minha experiência de 5 anos como analista corporal mostra que estratégias que mudem ali o ambiente da pessoa, que ela seja capaz de agir sobre o próprio ambiente, de valorizar os resultados dela, sem comparação com outras pessoas, realmente funcionam, traz clareza e confiança. Então não se trata só de uma rotina para as mulheres ficarem mais produtivas. Não, mas uma rotina que acolhe você e que não te pressiona.
Então, me fala assim, por que seu método funciona, quanto tantos outros falham? Diferente de outros métodos genéricos, o Guia da Rotina Inteligente foi desenvolvido especialmente para mulheres que se sabotam. A maior parte tem medo de começar, eu vou começar a ler, vou começar a fazer e vou abandonar. Eu já fui essa pessoa. Então, eu sei que isso pode acontecer. Por isso que o que eu desenvolvi não é só mais um planner e uma conversa sobre como você pode ser mais produtivo igual a outra pessoa. Não, é um sistema completo de reprogramação mental e comportamental. E como exatamente o guia está estruturado? Ele é dividido em módulos simples, que eles se constroem um sobre o outro. Então a gente começa com autoconhecimento, porque você não pode transformar o que não conhece. Na sequência vem conversa interna gentil, um módulo exclusivo para eliminar de vez a voz sabotadora que paralisa tantas mulheres. Esse é um diferencial enorme, porque sem resolver a conversa interna, nenhum sistema de organização funciona no longo prazo. Eu falei módulos, né, mas são os capítulos ali. Cada capítulo funciona assim, para te ensinar com uma estrutura mesmo. Você vai aprender ali primeiro a se entender, a se conhecer e depois a conversar consigo mesma de uma forma gentil. E o que mais as pessoas encontram no guia? Aí a gente tem habilidades de autoliderança. Para você não mais parecer uma CEO, hein? Não mais copiar a vida da CEO. Você vai ser agora CEO da sua vida. Vai aprender a delegar o que não é prioridade e vai conseguir focar naquilo que realmente traz resultados. Também a gente trabalha lá a atitude flexível, que ensina você a se adaptar aos imprevistos sem desmoronar a sua rotina inteira. Uma habilidade que 100% das mulheres desejam, mas poucas dominam. E para finalizar, a estrela, o capítulo estrela ali, que tem a agenda inteligente, onde você aprende a organizar suas 24 horas de forma estratégica para realizar o trabalho daquelas 48 horas que você tem ali de tarefas para fazer, sem burnout ou esgotamento. Tudo isso parece muito complexo. Quanto tempo leva para ver resultados? Essa é a melhor parte, porque foi desenhado para gerar transformações visíveis em apenas 14 dias. Nós não precisamos de meses para ver mudanças. Se você adequa cada informação ali na sua rotina, incorpora isso no seu jeito de fazer as coisas, em 2 semanas você já vai estar vivendo uma nova realidade. Isso já aconteceu. Por exemplo, a Daniele, ela é mãe e empreendedora. Ela estava procrastinando a realização de exercícios físicos. Já fazia umas 3 semanas que ela prometeu para si mesma que ia fazer e não estava fazendo. Isso já estava comprometendo o jeito dela de se ver e estava gerando impactos negativos na sua rotina e na sua capacidade de cumprir outras responsabilidades. Então ela deixou de procrastinar o quê? A leitura do e-book. Aí ela começou a ler o e-book e percebeu que mesmo errando, não estava conseguindo manter ali a constância no exercício, era possível voltar para a rota do propósito. Ela conseguiu identificar, mapear a energia dela, em qual horário a energia dela diminuía. E ela percebeu também como voltar a focar, como eliminar distrações que tinham drenado a energia dela. Então ela se muniu ali dessas estratégias do guia e conseguiu fazer o exercício físico num horário diferente do que ela tinha planejado inicialmente. E isso deu para ela uma sensação de realização muito grande. Ela aprendeu também no guia a comemorar isso e a continuar colocando limites e pedindo ajuda para que as outras áreas da vida também não fossem negligenciadas. Hoje ela está mais alinhada com seu propósito e feliz com a capacidade de cumprir aquilo que ela promete a si mesma. E o mais importante é que esse método, Cíntia, ele é simples. Então é uma coisa que permanece com você. A explicação é complicada, mas o jeito de fazer é simples. E permanece com você. Então não é uma solução temporária. Abre assim um novo paradigma. Você começa a ver o tempo e as tarefas do dia de um jeito totalmente diferente. Daí, se alguém quiser implementar, então, esse método na própria vida, como que pode fazer isso? Olha, hoje a gente está disponibilizando o pacote completo desse guia da rotina inteligente, com todos os módulos, né, os capítulos ali que eu chamei de módulos. É um sistema completo que transformou a vida de centenas de mulheres. A gente incluiu também um desafio. Tem um PDF ali à parte, que é uma experiência de autoanálise guiada, um programa que, se você segue certinho por 7 dias, você dá um basta no peso das demandas alheias. Sabe aquele medo de colocar limite, vai acabar. Então, só esse desafio, separadamente, poderia ser vendido a R$ 97. Thaís, a pessoa realmente não tem tempo nenhum. Trabalha, empreende, tem filho. E aí, como é que ela vai enfiar mais uma coisa na vida dela? Porque não se trata, né, de você fazer um algo a mais. Mas eu sei como funciona, a gente já tá tão cansada, né? Parece que qualquer sugestão é mais uma tarefa. Então, eu incluí um acompanhamento pessoal comigo por 7 dias, no WhatsApp. Imagina a gente poder conversar todo dia sobre a sua rotina. Nada de ficar estudando guia sozinha. Então realmente resolve o problema, não é mais um curso, um e-book de internet.
Isso mesmo. E assim, quem adquirir hoje recebe esses 7 dias de acompanhamento exclusivo via WhatsApp, onde eu vou lá com você nos seus bastidores e te ajudo a adaptar esse método à sua realidade específica. Com a experiência de 5 anos como terapeuta, com análise comportamental. Você começou a escrever ali o que está acontecendo, eu já tô sacando o que está acontecendo ali e qual parte do guia você precisa colocar na sua vida. Só esse suporte tem um valor de R$ 197. E qual seria o investimento total para esse pacote completo? Olha, se a gente fosse somar, o que vale? Então, guia completo, R$ 97. O acompanhamento diário, o meu acompanhamento ali com você todo dia, R$ 197. O desafio para dar o basta nas demandas alheias, nas interrupções, outros 97. Então já seria assim, quase R$ 400, quase o valor de uma consulta. Mas, para você que está assistindo a essa entrevista hoje, estamos oferecendo esse pacote completo por apenas R$ 67. Isso é realmente um desconto significativo. Por que vocês decidiram fazer essa oferta tão acessível? Porque nós sabemos o impacto desse método. A gente viu mulheres transformarem completamente as suas vidas, seus negócios, suas famílias, finalmente conseguindo se sentir capazes, felizes e leves. E nós queremos tornar isso acessível para o maior número de pessoas possível. Para quem ainda está em dúvida, o acesso online ao e-book é vitalício. Então não tem essa de expirar o seu acesso. E tem 7 dias de garantia incondicional. Então, de repente, você entrou lá, baixou o e-book, baixou os materiais, já começou a conversar comigo, inclusive, mas sentiu que o método não é para você, é simples. A própria plataforma, a Hotmart, você vai lá e solicita o reembolso. Mas assim, eu tenho que ser totalmente transparente. Essa questão do meu apoio por 7 dias, ali já antes de você começar a escrever, já sacando o que está acontecendo com você, é por tempo limitado, porque eu tenho agenda de atendimento também, lidero comunidade, então é só para 50 primeiras compradoras. Thaís, que oportunidade incrível! Transformar a rotina, recuperar o tempo e leveza com um método tão acessível, com acesso vitalício, garantia de 7 dias e essa oferta exclusiva para 50 primeiras é imperdível. Mulheres, não deixem essa chance passar. Clica agora no link, garantam o guia da rotina inteligente por apenas R$ 67 e assumam o controle da sua rotina com leveza ainda hoje. Thaís, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, foi muito inspirador.